Êxodo capítulo 12, nós usaremos nesta noite 3 textos para que o Senhor venha a dizer tudo que nós precisamos. Êxodo 12, o versículo 5, depois do 42. O animal escolhido será macho de 1 ano, sem defeito. Pode ser cordeiro ou cabrito. Versículo 42, perdão. Esta noite será guardada ou observada ao Senhor, porque nela os tirou da terra do Egito. Esta noite é a noite do Senhor, que devem todos os filhos de Israel comemorar ou guardá-la para todas as gerações. Quero que você guarde essa frase. Esta é a noite do Senhor. Agora abra comigo a sua Bíblia no Evangelho segundo Marcos, capítulo 14. Versículo 32. Marcos 14, 32. Então foram para um lugar chamado Getsêmani, e Jesus disse aos seus discípulos: sente-se aqui enquanto eu vou orar. Levou consigo Pedro, Tiago e João, e começou a sentir pavor e angústia. E ele lhes disse: a minha alma está profundamente triste, de uma tristeza mortal. Fique aqui e vigie. Indo mais um pouco adiante, prostrou-se e orava para que, se possível, fosse afastado daquela hora. E dizia: Abba, Pai, tudo te é possível. Afasta de mim esse caso. Contudo, não seja o que eu quero, mas sim o que tu queres. E um texto mais temos, Isaías capítulo 52. Isaías 52, versículo 14. Nessa versão que eu estou utilizando, que é a NVI, ficou muito bem claro o que Isaías estava querendo dizer, agora que nós conhecemos toda a história que está escrita no Novo Testamento. Nessa tradução, então, diz assim: assim como houve muitos que ficaram pasmados diante dele, sua aparência estava tão desfigurada que ele se tornou irreconhecível como homem. Não parecia um ser humano. E a primeira parte do Isaías 53, verso 1. Quem creu na nossa mensagem? Amém? Pode sentar. Hoje é uma noite muito especial. Todos os cultos ao Senhor são cultos especiais. Mas hoje é muito mais, devido nós termos o privilégio de cear com o Senhor. Cearmos uns aos outros. E diante de tudo que o Senhor tem para nos dizer esta noite, nós queremos entender, para que nós não venhamos aqui e participamos dessa ceia por mera formalidade, ou então por um mero ritual, mero memorial, sem compreendermos o que tem por trás da mesa do Senhor.
o que o Senhor passou para que então Ele nos preparasse essa mesa e se assentasse aqui como um anfitrião, aguardando nós chegarmos para cear com Ele. O pano de fundo da mensagem é Êxodo capítulo 12, porque é onde trata da primeira Páscoa. Nós lemos que a maioria, eu creio que não todos conhecem, o que ocorreu em Êxodo capítulo 12, quando então ia se cumprir a 10ª praga que o Senhor ia derramar sobre a terra do Egito, e Deus pediu para que seu povo então separasse um cordeiro de 1 ano, e um cordeiro sem defeito, e ele fosse morto, e com o seu sangue os batentes das portas de suas casas fossem pintados com esse sangue. Porque diante disso, que as pessoas poderiam crer ou não crer, dependeriam delas, e hoje sabemos que não é diferente. Nós estamos condicionados a crer para que as coisas do Senhor aconteçam na nossa vida. Eles seriam poupados, porque o anjo destruidor passaria naquela noite, e aonde tivesse o sangue, ele passaria por cima, que é um dos significados da palavra Páscoa, passar por cima, ou pular, saltar. E ali, aquelas vidas que estivessem ali dentro, mais precisamente o filho primogênito, seria poupado. Então, pelo sangue de um cordeiro, vidas foram poupadas. Esse é o pano de fundo da mensagem da Páscoa. Porque nós sabemos que Apocalipse vai dizer assim, que Jesus, o nosso Senhor, Ele é o cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Esse já era um plano eterno de Deus. Já estava no propósito do coração de Deus antes mesmo desse mundo vir à existência. Então, quando nós chegamos aqui no Evangelho de Marcos, é onde nós vamos começar a adentrar nesta noite do Senhor, que está escrito lá em Êxodo. Porque se nós analisarmos, Deus é luz e nele não há trevas nenhuma. Como pode estar relacionado o nome de Deus a uma noite? Só quando então começamos a meditar nas Escrituras, nós entendemos o que ocorreu naquela noite. E para muitos especialistas, estudiosos, historiadores, esta noite tenha possivelmente durado de 15 a 18 horas. Porque nós sabemos através dos evangelhos que após Jesus preparar uma ceia, ceiar com seus discípulos, preparou um lugar, um cenáculo, um lugar especial, ele se dirige ao jardim do Getsemane. E ali é onde vai começar toda a noite do Senhor, o sofrimento do Senhor. Quando ele diz que ele foi a um lugar chamado Getsemane, até o lugar, o nome do lugar já é relacionado à morte do Senhor, porque Getsemane é um lugar de prensa, é o lugar onde prensavam as azeitonas, e ali sabemos que era um trabalho árduo. Para quem já procurou, não é o propósito, mas para quem já estudou um pouco sobre a prensa de azeite, sabe o que significa. Muitas vezes que deve prensar as azeitonas, o processo, o aquecimento que ela sofre, o precisar adicionar água. Primeiro o azeite vai servir para uma determinada coisa, o segundo para outra, e assim vai. O rolo de cimento que amassa aquelas azeitonas. Então tudo isso tipificaria o que Jesus passaria ali no Getsemane. Como ele foi prensado, amassado, por causa dos nossos pecados e das nossas transgressões. Jesus disse para os seus discípulos, para eles se sentarem, e levou 3 deles com ele. E aqui nós vamos começar a ver algumas palavras, quando ele diz assim, que o evangelista Marcos diz que ele começou a sentir pavor e ficar muito angustiado. Essa palavra pavor é muito importante. Porque nós sabemos que é algo muito pesaroso, é estar profundamente assustado, tomado de perplexidade de algo que viria para acontecer.
É ali naquele momento, tomado de uma angústia profunda, é que o Senhor começou a sentir o peso que ele teria que passar ao enfrentar tudo que ele enfrentou. A ira de Deus desceu sobre o Filho encarnado e se manifestou ali, não somente nas dores do seu corpo, mas também profundamente na tua alma. Porque ele não diz que o seu corpo, ele diz que a sua alma começou a ficar profundamente. E eu gostaria que você tentasse juntamente comigo imaginar a cena, imaginar a dor, imaginar o sofrimento que ele passou naquele momento. E ele continua dizendo assim: a minha alma está profundamente triste, de uma tristeza mortal. Essa palavra também é muito importante. Tristeza mortal é um sentimento dominado com um pesar, a ponto dele sentir que aquela própria tristeza que ele estava passando naquele momento é que já estava lhe causando a morte. Não a cruz exatamente, mas aquele próprio sentimento. Tudo aquilo que ele estava sentindo, ele conseguia naquele momento, no jardim. Outra palavra muito importante para nós compreendermos. Versículo 35. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se e orava. Eu estava analisando essa palavra prostrou-se, porque não é a mesma utilizada, comumente é utilizada, para quando você se prostra para adorar. Você se prostra diante de uma autoridade. Não é a mesma palavra. Essa palavra prostrou-se, ela é traduzida, e os escritores, acho que nenhum deles conseguiu mostrar exatamente o que o texto no original queria nos passar. Ela quer dizer caiu. Então, cada vez que o Senhor dava alguns passos, ele caía por causa do peso que estava sobre ele, por causa do sentimento que ele estava sentindo. Então, era como se algo viesse sobre ele e o lançasse no chão. É mais ou menos isso. Esse prostrou. É esse pesar. É por causa do pavor. É por causa da angústia. É por causa desse sentimento que estava na alma dele do que ele viria pela frente. Ele, nesses momentos em que ele caminhava, deixava os discípulos e caminhava, ele era dominado por uma força exterior. É algo incompreensível. Ele era arremessado literalmente no chão. Por isso que os escritores entendiam que ele estava prostrado, porque não tinha como entender como que alguém do nada é jogado no chão. Então eles procuraram traduzir como se ele estivesse realmente se prostrando e ali orando. Hebreus capítulo 5, no versículo 7, ele procurou trazer para nós algo muito fundamental para que compreendamos este momento que Jesus estava passando, em que ele se prostrava, caía, orava, pedia para os seus discípulos ajudá-lo na oração. A sua alma estava angustiada, a sua alma estava sofrendo naquele momento. E o escritor de Hebreus diz assim: durante seus dias de vida na terra, Jesus ofereceu um forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem podia livrar da morte. E tendo sido ouvido, por causa da sua piedade ou reverente submissão, ele foi ouvido. Porque as nossas orações não são dirigidas a Deus para que nós não passemos por determinadas coisas. As nossas orações são dirigidas a Deus para que Ele nos ajude a passar, para que Ele esteja conosco, para que Ele nos dê esse suporte, para que Ele não nos abandone nesse momento. Foi isso que Jesus estava pedindo nesse momento. Diante de tudo isso, nós vamos agora procurar passar rapidamente, sabendo do que Jesus já passou no jardim, pelos 6 tribunais. Jesus
passou por 3 tribunais religiosos e 3 civis. E vamos procurar ver alguns textos, aí você não precisa abrir, eu vou ler aqui, porque ainda estamos começando a noite. Talvez Jesus estava ali nesse momento por volta da meia-noite e orou mais ou menos até a 1 da madrugada, quando então os seus algozes, os seus perseguidores o encontraram lá no jardim. E aí então começa a sessão de tortura do nosso Senhor. Sim, aqui ele sofreu profundamente, pode ter certeza, na sua alma. E agora o Senhor sofreria no seu corpo físico tudo aquilo que estava destinado para mim e para você. Mateus capítulo 26, versículo 57, diz assim, que os que prenderam Jesus... Não, esse é o segundo. O primeiro é João capítulo 18, versículo 12 e 13. Eu vou falar para vocês, que alguns irmãos que gostam de anotar. Primeiro julgamento religioso, João 18, 12 e 13. Então, a companhia dos soldados, o comandante e os guardas dos judeus prenderam Jesus e o ataram e levaram primeiramente a Anás, porque era sogro de Caifás, que naquele ano era o sumo sacerdote. Então começa aqui, o primeiro julgamento do Senhor, foi levado até Anás. Ali, Jesus foi interrogado pelos comandantes, Anás estava ali, Caifás, e ali ele foi interrogado a respeito dos seus discípulos e da sua doutrina. Eles queriam saber sobre esse assunto. Jesus foi bem enfático e foi uma das poucas vezes que ele respondeu às perguntas dele nesses 6 julgamentos. Jesus disse: eu estive com vocês o tempo todo. Eu estava ensinando no templo e na sinagoga. Muita gente me ouviu. Vocês não procuraram me prender ali. Pergunte a eles. E ali o Senhor sofre a primeira bofetada. Um dos guardas bateu-lhe fortemente no rosto. E Jesus pergunta a ele: por que me bate? Se falei mal, me diga. Mas se bem falei, então por que está me agredindo? Dali, Jesus é levado para o segundo tribunal. Mateus 26, 57. Os que prenderam Jesus o levaram a Caifás, o sumo sacerdote, em cuja casa... Em cuja casa haviam reunidos os mestres da lei e os líderes religiosos. Agora não é mais Anás e Caifás. Agora juntou-se a eles os mestres da lei, os escribas, aqueles que faziam cópias das escrituras, aqueles que conheciam a lei, os líderes religiosos da época, os anciãos. E ali, nesse julgamento, eles procuravam um falso testemunho de Jesus para poder condená-lo. Você vê que Êxodo diz que o cordeiro deveria ser sem mácula, sem defeito algum, e eles queriam de alguma maneira encontrar defeito em Jesus, para então condená-lo, para então reprová-lo. E ali eles contrataram testemunhas. Ali ele foi acusado de blasfêmia, porque as testemunhas falaram: não, eu ouvi ele dizendo que ele destruirá esse templo e ele vai reconstruir, não sei de que jeito, mas ele vai reconstruir em 3 dias. É onde o sacerdote rasga suas vestes e ele fala: para que? Não precisamos de mais nada, para que? Outra testemunha, ele está blasfemando contra Deus.
E ali, já nesse segundo, começa a aumentar, porque ali cuspiram-lhe no rosto, deram murro. Ali vendaram os olhos deles, e eles batiam nele e perguntavam: profetiza, quem te bateu? Lucas capítulo 22, versículo 66. Note que o texto diz que já estava amanhecendo o dia. Se Jesus foi preso 1 hora, então era por volta de 6, 7 horas da manhã. Muita coisa que aconteceu, nós devemos apenas imaginar, porque não estão todas escritas. Então, o sofrimento que está descrito aqui, que já é algo imaginável, nós devemos multiplicar isso, muitas e muitas vezes. Ao amanhecer, reuniu-se o sinédrio, tanto os chefes dos sacerdotes quanto os mestres da lei, e Jesus foi levado perante eles. Agora é o terceiro julgamento perante o sinédrio. Mais gente reunida, procurando um defeito. Mateus vai dizer no capítulo 27 que todos eles ali tomaram a decisão de condenar Jesus à morte. Todos. Examinaram, não havia nada que o condenasse mesmo assim. Eles tomaram a decisão de o condenar à morte. E ali eles o amarraram e falaram: vamos levar agora para Pilatos. Já que a nossa lei não permite matar alguém, a lei romana permite. E é a ele que nós vamos recorrer. Lucas capítulo 23, versículo 2. Primeiro julgamento civil. Começaram a acusá-lo dizendo: encontramos esse homem. Agora aumentou as acusações, porque ele estava dentro de um tribunal civil. Até então ele estava sendo acusado de blasfêmia. Agora ele diz assim: encontramos esse homem pervertendo a nossa nação. Quando nós olhamos as escrituras, nós vemos que Jesus amou aquela nação. Ele veio para as ovelhas perdidas de Israel. Ele veio para unir um samaritano que não conversava com um judeu. Ele veio para o leproso. Ele procurou a paz, a unidade das pessoas. Ele quebrou aquela barreira que existia entre gregos e judeus, entre samaritanos e judeus, entre pobres e ricos. Mas eles estavam dizendo que ele pervertia a nação, que ele proibia o pagamento de impostos a César. Quando Jesus foi 2 vezes, aparece sobre o imposto do templo, que era 2 dracmas. Perguntado para ele assim se ele pagaria a dracma. É aquele episódio que ele pede para Pedro: vai lá, Pedro, joga um anzol, pega um peixe lá, você vai pegar na boca dele vai ter uma dracma de 4 denários, que era pagaria o imposto dele e o imposto do Pedro. Diante dos romanos, tentaram lá pegar Jesus, falaram para ele assim: é lícito pagar tributo a César? Querendo encontrar alguma coisa para acusá-lo. Ele foi enfático: de quem é essa esfinge? Olha aí na moeda, é de César, então dá a César o que é de César. Ele nunca foi contra o pagamento de imposto, mas aqui eles estão acusando de proibir de dar imposto, pagar imposto a César. E a terceira acusação que ele está sendo diante de Pilatos: ele mesmo se declara o próprio Cristo, um rei. Quando nós analisamos os 4 evangelhos, precisamos disso para criar esse cenário. Nós vemos que Pilatos, por 3 vezes, ele vai dizer: eu não vejo nenhum motivo, não tenho como acusá-lo, não tem motivo algum. Mas já estava decidido. Eles só queriam quem executasse a sentença.
Você já passou por isso em alguns casos da sua vida? Que por mais que você faça, a pessoa já tem o seu currículo. Fala, por mais que você faça, você jamais vai conseguir apagar o que está escrito aqui. Porque eles não conhecem o amor de Deus. Quando nós conhecemos o amor de Deus, nós perdoamos não 7, mas 70 vezes 7. Quando nós conhecemos o amor de Deus, as coisas velhas ficam para trás. Porque Deus faz coisas novas. O apóstolo João, nesse mesmo contexto aqui, ele vai dizer que eles disseram que Jesus era um criminoso. Quando eles fizeram a acusação diante de Pilatos, Pilatos questionou eles, mas por que vocês estão trazendo ele aqui? Eles foram bem secos mesmo. Você acha que eu ia trazer alguém aqui se ele não fosse um criminoso? Onde o único crime que ele cometeu, que pode ser um crime, foi amar. Quando Pilatos ficou sabendo que Jesus era um galileu e que Herodes estava visitando Jerusalém porque era a Páscoa, eles então falaram assim, não, eu vou me livrar desse problema aqui, vou mandar para Herodes. Já que ele é galileu, então ele pertence à jurisdição de Herodes. E a Bíblia diz que Herodes se alegrou quando ele foi levado até ele. Porque Herodes tinha ouvido falar dos milagres que Jesus fazia e ele imaginava que, mesmo como um prisioneiro, ele veria algum milagre. Lucas, capítulo 23, versículo 8. Quando Herodes viu Jesus, ficou muito alegre, porque muito tempo queria vê-lo, pelo que ouvia falar dele, e esperava vê-lo realizar algum milagre. Jesus ficou calado diante de Herodes. Jesus não abriu a boca. Então ali eles começaram a ridicularizar Jesus, a zombar dele, vesti-lo com um manto esplêndido. Já que ele era rei, precisava de um manto. E aí, como Herodes também não encontrou nada, porque Jesus não abria a boca, e isso é um grande aprendizado para nós. Grande aprendizado. Que quando um não fala, não há discussão, a discussão cessa rapidinho. Quando um para de falar, mesmo tendo razão, a discussão vai cessar, não vai demorar muito tempo, mas quando um fala, o outro rebate, e aí o outro tem razão, aí o outro tem razão, e vai muito tempo. É desgastante. Então Jesus é enviado novamente de volta para Pilatos, sexto tribunal. Talvez isso já fosse umas 7:30 da manhã, aproximadamente 7 horas. Se o sol começa amanhã às 6 horas, que isso tenha demorado mais 1 hora, 7:30 da manhã. E ali, mesmo não encontrando defeito algum naquele cordeiro, Pilatos diz, vou açoitá-lo. É incompreensível como que um juiz olha para o réu, nota que ele não tem culpa alguma, mas a sentença é, vou açoitá-lo, depois eu solto. É a mesma coisa que nós nos dias de hoje, alguém vai lá dentro de um tribunal, o juiz Sérgio Moro olha para ele e fala assim, você não tem culpa nenhuma, mas eu vou deixar você passar alguns anos lá no Bangu lá, para você aprender. Foi isso que aconteceu. Ele mandou dar uma surra, açoitar a Jesus, e depois trouxe de volta, falou que eis o homem. Mas aquelas autoridades espirituais
da época. Que de espiritual, hoje sabemos que não tinha nada. Tinha de religioso. Olharam e queriam a morte dele de qualquer jeito. Não. Esse homem é digno de morte, crucificam. E eles incitaram a multidão. Aquelas mesmas pessoas que quando Jesus entrou, as mesmas, irmão, em Jerusalém, sentado no burrinho, eles colocaram aquelas folhas para ele passar, e todos adoravam ele, Hosana, Hosana, Hosana. São os que agora estão gritando, crucifica, crucifica. E ali, os soldados, então, agora eles vão confeccionar uma coroa de espinho. Uma coroa de espinho que a planta mesmo é própria do Oriente Médio, porque é um espinho que ele cresce 10 centímetros, mais ou menos. Ele é bem rígido. Eles fizeram essa coroa e colocam na cabeça de Jesus, e ali agora eles prepararam uma capa de púrpura, né? Melhorou, ele estava com uma outra capa, agora colocaram uma capa mais bonita, uma capa de púrpura, tudo isso ironicamente. E ali eles brincavam com Jesus. Você lembra de Sansão, quando os filisteus cegou o olho dele e colocou ele para divertir as pessoas? Mais ou menos isso que está acontecendo aqui. Os soldados diziam: salve o rei dos judeus, e batiam-lhe no rosto. O evangelista Mateus diz que eles cuspiam nele nessa hora. E como eles colocaram uma coroa de espinhos, uma capa, deram também uma vara para ele, como se dizendo que aquele era o cetro do rei. Mas esse próprio cetro eles pegavam e batiam na cabeça de Jesus. Você consegue imaginar uma coroa de espinho e alguém batendo? Quem já cortou a cabeça sabe o tanto que o couro cabeludo sangra. Quanto é difícil estancar um sangue na cabeça. E aqui eles batiam com aquela vara, cuspiam nele. Salve o rei dos judeus. E mais uma vez Jesus, o Pilatos, ele disse ao sacerdote: não acho motivo. Mas eles gritavam mais alto: crucifica, crucifica. Enfim, Pilatos, num gesto, vai lavar as suas mãos, para que através daquele gesto, toda a culpa caísse sobre aquelas pessoas que estavam gritando crucifica. E foi isso que aconteceu. E nós sabemos o que aconteceu 70 anos depois, nós sabemos o que aconteceu quando o Hitler matou mais de 6 milhões de judeus. Tudo isso porque ele falou: não, que recaia sobre nós mesmo esse pecado. Eles disseram, confessaram com sua própria boca, que caia sobre nós. É tão interessante que os historiadores, algumas pessoas que pesquisaram nos documentos na época, e tem uma versão que é a que eu menos aconselho, que é a Nova Linguagem na tradução de hoje. É a única que eu vi até hoje que traz o nome Barrabás correto. Porque documentos históricos dizem que o nome de Barrabás era Yeshua Bar-Abás, Jesus, Filho de Deus. Então eles gritavam: solte Yeshua Barrabás. Solte Jesus, Rei de Deus? Não, solte Yeshua Barrabás. Jesus, Filho do Pai, Bar-Abás. Gostaria de entrar agora, é um documento científico.
Tem um livro escrito a respeito, um cientista, chama Frederick Zugby. Ele também, além de cientista, ele é médico legista. Ele tem um livro escrito sobre a crucificação e inúmeros, mais de 2.000 artigos somente sobre a crucificação. Ele gastou 40 anos estudando sobre a morte de Jesus. Ele teve a capacidade ele usou 4 pessoas voluntárias para colocá-las numa cruz, não pregar, amarrada, e simular quanto tempo elas conseguiriam e quais as dores. Ele, com aquele monte de aparelho, ficava monitorando. E ele chegou a algumas conclusões surpreendentes, que vai nos ajudar a compreender o sofrimento de Jesus. Ele diz assim que quando batiam na cabeça, aqueles espinhos perfuravam um nervo chamado trigêmeo. E que ele, como médico, sabe, e os médicos sabem, que aquilo causava uma dor insuportável, que nenhuma morfina era capaz de amenizar. Uma dor agonizante, algo insuportável que ser humano comum nenhum conseguiria suportar. Outra conclusão que ele chegou, porque segundo as regências, as normas da crucificação, que vem de muito antes de Cristo, né? Muita gente, Alexandre o Grande mesmo, na época dele, já era instituído a crucificação, tá? Para os inimigos, para o povo que eles conquistavam. Os assírios utilizavam a crucificação. Muitos eram colocados em estacas, e a estaca penetrava por dentro do teu corpo, e eles vivos. Colocaram nas portas da cidade para dizer que eles conquistaram aquela cidade. Então a crucificação já vem de muito antes de Cristo. E antes da crucificação, Jesus, o crucificado, o condenado, deveria passar ali por uma quarentena de açoite menos 1. Onde os especialistas, possivelmente 2, porque um batia numa certa altura do corpo e o outro na outra altura, então eles também teriam alturas diferentes um do outro. E eles utilizavam um chicote chamado flagelo, de 8 pontas. 4 pontas era com chumbo e 4 pontas com ossos. Então quem assistiu o filme do Mel Gibson viu, tem uma cena que o chicote bate na madeira e arranca pedaços da madeira, e depois acontece isso na carne de Jesus. Possivelmente aconteceu isso mesmo. O chumbo causava dores internas, vergões, machucados internos, enquanto os ossos eram para causar a dor externa, as marcas externas. Um machucava por dentro e o outro machucava por fora ao mesmo tempo. E eles diziam que raramente alguém saía deste processo vivo para então ser crucificado. A maioria morria ali. (39 coisas desses. 40 menos 1. Esse cientista também, ele, na experiência que ele fez com as pessoas, ele viu que a posição que Jesus ficou, que é com as pernas incrustadas, meio um pouco dobradas, né? Era proposital aquilo ali. A coroa de espinho na cabeça não deixava ele erguer, já dificultava a respiração. Então ele já ficava com a cabeça meio baixa, por causa dos espinhos. As pernas dobradas, porque chega um determinado momento que para ele poder respirar, ele tem que fazer força para poder levantar. E isso explica o porquê, em um determinado momento, eles querem que quebre as pernas de Jesus e os 2 presos estão com ele. Porque eles morreriam mais rápido.
morreriam asfixiados nesse caso. E ao chegar lá, eles veem que Jesus já havia entregado a sua vida. E neste levantar, isso causava uma dor insuportável, porque ele já havia sido surrado várias vezes, machucado, ele estava sangrando por todo quanto é lado. Ele já havia andado, alguns dizem que possivelmente seria 4 quilômetros de Jerusalém até o Gólgota, sendo que a maior parte foi o Simão Cireneu que carregou a cruz, somente o braço horizontal, porque o vertical já estava lá esperando. Naquela madeira, eles já preparavam o furo para que o prego entrasse mais rapidamente. E ali o seu braço ia ser esticado como um violino, porque ele teria que pegar no lugar certo, onde também o nervo que era pregado não deixaria escapar com o peso do corpo dele. O nervo esticaria. Quanto mais pesada a pessoa fosse, o nervo esticando, possivelmente até uns 100 a 110 quilos, esse nervo conseguiria suportar. Diante desse quadro, esses cientistas e os historiadores dizem que é quase que impossível ele dizer aquelas palavras na cruz, pelo estado que ele estava. Deus meu, tenho sede. As 7 frases que ele usou lá na cruz. Que possivelmente ele, somente com a ajuda de Deus, ele poderia se levantar, tomar aquele fôlego e então pronunciar aquelas palavras. Principalmente aquela frase: Pai, perdoa-lhes. Eles não sabem o que estão fazendo. Cada palavra que saía da boca dele, seus músculos eram contraídos. Talvez o pulmão já estava todo machucado, misturado com sangue, com água por causa das chicotadas, por causa das pauladas que ele levou. Talvez apenas um pulmão estivesse funcionando naquele momento. É muito difícil enxergar esse quadro. É muito difícil nós compreendermos que amor é esse. Jesus não orava para que ele não fosse para a cruz. Quando ele dizia lá no Getsemane: se possível for, passe de mim esse cálice. Porque quando nós estudamos o Evangelho de Lucas, e ali por 7 vezes, partindo da primeira, capítulo 9, versículo 51, onde ele diz assim, que havia em Jesus uma intrépida resolução de ir para Jerusalém. Ele estava convicto do propósito dele, que foi para isso que ele veio. Então não faria nenhum sentido no Getsemane ele orar, para que, se tivesse uma outra maneira de nos salvar, a não ser a cruz, Deus providenciasse naquele momento. Era uma pergunta retórica que ele fazia, porque ele mesmo sabia a resposta. Esse cálice beberei sozinho. Acredita-se que as frases que Jesus dizia, ele estava apenas adorando. Quando ele diz, tenho sede, o que uma gota de água ia aliviar aquele sofrimento? Para um pouco. Mas nós louvamos aqui um hino, onde dizia que assim como as cordas anseiam pelas correntes das águas, meu coração, a minha alma, tem sede de ti. Era isso. Era o Salmo 22 que Jesus estava adorando. Salmo 42. Quando Jesus dizia, Deus meu, ele estava adorando com o Salmo 22.
ele encontrava força. E às vezes, por tão pouco, nós queremos desistir. Por tão pouco, nós queremos parar. Por tão pouco, nos achamos que Deus nos abandonou. Olhe para as Escrituras, analise esses textos que eu estou citando, pegue os Evangelhos e peça para o Senhor, revele-se a mim. Revele-se a mim. Mostre o que tem por trás dessas palavras. Mostre algo mais além das letras. Porque se nós tocarmos somente nas palavras escritas na Bíblia, nós vamos ficar somente no superficial. As riquezas do Senhor estão no profundo. Se você não vai achar petróleo cavando a 1 metro de profundidade, não. Diante de tudo isso, nós agora entendemos o que Isaías escreveu. Quem creu nessa mensagem? Quem vai crer que esse é o Filho de Deus? Quem vai crer que Deus amou tanto ele que deixou ele passar por isso? Somente aquele que o braço do Senhor se revelar. Porque ele cresceu diante dele como um renovo, como uma raiz saída de uma terra seca. Ele não tinha nenhuma beleza ou formosura que nos atraísse. Não havia beleza para que nós o desejássemos. Imagine Isaías escrevendo isso. Ele foi desprezado e rejeitado pelos homens. Um homem de dores, experimentado no sofrimento, como alguém a quem os homens escondem o rosto. Você viu aquela cena que às vezes, nossa, não quero nem olhar essa cena aí. Até na televisão a gente vê. Dependendo do que está passando, nossa, não quero nem ver. Você já sabe o que vai acontecer. Eles faziam isso diante do Senhor. Porque quando nós lemos Isaías 52, 14, Isaías diz que ele estava tão desfigurado. Ele estava irreconhecido como um homem. Não parecia um ser humano. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus afligido. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões. Foi esmagado pelas nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras foram sarados. Todos nós, como ovelhas, nos desviamos. Cada um se voltou para o seu próprio caminho. Quantas vezes fazemos isso? O Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido, afligido, contudo não abriu sua boca. Como um cordeiro foi levado para o matadouro, e como uma ovelha que diante dos seus tosqueadores fica calada, ele não abriu sua boca. Com julgamento opressivo ele foi levado. E quem pode falar de seus descendentes? Ele foi eliminado da terra dos viventes por causa da transgressão do meu povo. Ele foi golpeado. Foi-lhe dado um túmulo com os ímpios e com os ricos em sua morte. Embora não tivesse cometido nenhuma violência, não houve nenhuma mentira em sua boca.
Contudo, foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazer sofrer. Mas diante dessa mesa do Senhor, diante de tudo que ele passou, diante de todo esse sofrimento descrito nas Escrituras, de ele ter sofrido, seus olhos possivelmente já não estavam nem parando, o globo ocular estava saltando para fora, a sua face desfigurada, irreconhecível, não parecia um ser humano. Não é mais essa imagem que nós temos dele. A imagem que nós temos dele hoje é a mesma que João teve na ilha de Patmos. Ele está vestido de uma veste branca, no seu peito tem um cinto de ouro, seus cabelos e a sua cabeça é branca como a lã, como a neve, seus olhos são como chama de fogo, os seus pés como latão reluzente. Esse é o nosso Senhor, e Ele está vivo. Ele está vivo e reina. Aquele que crê pode chegar-se a Ele e ter a vida e vida em abundância. Aquele que crê nele, Ele vai ressuscitar no último dia. É a Ele que nós viemos aqui celebrar. É a esse Jesus ressurreto. Mas não esqueçamos do que Ele fez, do que Ele passou. Na nossa caminhada pode haver adversidade, pode haver tribulação, e haverá, porque as Escrituras é clara. Mas saiba que antes do nosso sofrimento, Ele sofreu primeiro. Antes de nós acharmos que Deus não nos ama por causa dos nossos sofrimentos, aprove a Deus esmagá-lo na prensa de óleo, no Getsêmani, na cruz do Calvário. A cruz que nos traz vida. A cruz a qual nós podemos nos aproximar dele com alegria, agora com regozijo, com conforto. Ele, como um anfitrião, Ele nos convida: vem cear comigo, até que eu volte, porque eu tenho uma outra ceia preparada para os eleitos, para aqueles que perseverarem até o fim. Eu tenho uma ceia. Vinde a mim, todos que estão cansados, sobrecarregados, oprimidos, eu lhes darei descanso. Isso eu não faço. Isso é uma verdade. Eu quero te convidar a ficar em pé. Nós orarmos, podemos participar dessa maravilha que é a ceia do Senhor. Que você nunca mais tenha a ceia do Senhor como um culto comum, como mais uma ceia, porque essa pode ser a última ceia que nós vamos fazer aqui na terra, quem sabe? Como o presbítero bem ministrou aqui, Lucas capítulo 22, versículo 15, aquele dia Jesus disse: eu ansiei muito este momento de cear com vocês. Essas palavras ecoam na eternidade, irmãos. A cada ceia que nós preparamos, a cada ceia que nós viemos aqui, tomar do cálice, do vinho, na memória dele, nós temos que trazer isso. Lembrar de tudo que ele fez. E mais do que isso, lembrar que ele anseia. É um desejo ardente que ele tem por nós. Quando nós fazemos menos, eu tenho um compromisso, mas aqui no shopping, trocamos algo banal por esse momento. Se você um dia fez, não faça mais isso, porque nós temos data fixa, não tem desculpa. Terceiro domingo do mês. O resto de 2016 eu sei qual é o dia que o Senhor vai estar aqui para me servir. Esse é o meu cálice, o cálice da nova e eterna aliança. Esse é o meu pão, é o meu corpo que é dado para vocês. Vamos orar? Obrigado, Pai. Obrigado por tão grande salvação. Obrigado pelo teu falar e teu agir nesta noite. Meu coração se alegra, Senhor.
Cada gota de lágrima que cai dos meus olhos é de tristeza, mas de muito regozijo. O Senhor é muito bom diante de tudo que nós fazemos para o Senhor. Mesmo que nós nunca compreendamos o que aconteceu naquela cruz, o que aconteceu no jardim do Getsemane, Senhor, eu quero que Tu saibas que nós também Te amamos. Que o Senhor possa habitar em nós, como foi dito aqui, pela Tua palavra, Deus. Porque o Senhor é amor. Que o Senhor venha viver dentro de nós e que nós possamos expressar este amor em gestos, em palavras. Não permita que a adversidade, as aflições deste mundo nos impeça de Te adorar, Senhor. Que o nosso louvor e as nossas orações e súplicas subam como incenso ao Senhor, Pai. Muitas vezes nós não conseguimos nem orar, mas o Senhor garante que neste momento o Teu Espírito intercede por nós. Nós cremos em Ti e cremos no sacrifício do Calvário, Pai. Nós cremos que pelo Teu sangue nós fomos sarados. Nós cremos que as coisas velhas já passaram. A velha aliança já passou. E o Senhor fez tudo novo. Espírito Santo de Deus, revele Cristo dentro de nós. Mais do que palavras, Senhor. Nós queremos ser alguém que consiga ser verdadeiramente a Tua imagem e a Tua semelhança. Nós queremos ser conformados ao Senhor. Porque quando o Senhor era insultado, o Senhor não revidava. O Senhor se calou diante das mais injustas acusações. Nos ensina a suportar tudo que temos passado. Não é nada diante do que o Senhor passou, Pai. Nós sabemos que a Tua graça nos basta. Que o Senhor possa nesta noite derramar mais dessa graça aos nossos corações. Porque muitos de nós estamos como terra seca. Não há palavras, não há choro, não há mais planto. Eu sei que o Senhor está aqui. Aleluia. Glória ao Teu nome. Eu sei que o Senhor é o primeiro e o último. Nada que fazemos para o Senhor será suficiente, Pai. Mas nós cremos que o Teu sacrifício foi perfeito, foi suficiente. Nós somos salvos somente pela graça. Derrama graça sobre essa graça. Derrama mais graça aos nossos corações, Senhor. Para que nós amemos mais. Para que nós sejamos como Teu Filho. Para que nós abracemos o leproso, acolhamos a prostituta. Não permita que sejamos como sepulcros caiados, Senhor. Não permita que a nossa língua nos amaldiçoe.
Não permita que saia 2 tipos de água dessa fonte. Obrigado porque a tua graça nos alcançou. Verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas dores. O aflito de Deus revela-se a nós para que nós enxerguemos beleza no Senhor, Pai. Para que nós encontremos a formosura do Senhor. Hoje nós sabemos que naquela cruz o amor e a fidelidade se encontraram. A paz e a justiça se beijaram. Em nome de Jesus. Amém. Levar